Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, fã do Cavaleiro das Trevas. E hoje, homenageando a chegada de mais um filme da DC no cinema, eu e meu amigo Adam Caetano vamos fazer o nosso ranking dos 9 melhores filmes do herói mais importante da história da cultura pop, pelo menos na minha opinião. Talvez eu esteja um pouco emocionado, mas seja muito bem-vindo mais uma vez, Adam. Muito bom estar na sua companhia. Comece o seu ranking então. Prazer todo meu amigo. Eu quero saber já a opinião de vocês aí nos comentários, qual seria o ranking de vocês, que eu já começo na minha nona posição com Batman e Robin. Eu acho que esse daí é a posição que todos escolheriam para esse filme. Ainda que quando eu era muito pequenininho, eu adorava me fantasiar de Batman e acompanhar toda a quantidade de firulas que esse filme apresenta, diversos vilões, eu achava aquilo incrível, Mister Freeze era venenosa, o próprio Bane, mas quando a gente vai rever esses filmes um pouco mais velhos, a gente vê o quanto a qualidade era ruim. Até o George Clooney já falou que esse filme não tem salvação mesmo, ele pede desculpas, e eu quero saber o do Thiago já, qual seria a nona posição dele, se difere da minha. Não, é a mesma coisa. Acho que Batman e Robin, ele é um fracasso ambulante como filme. A gente sabe que teve mil problemas de bastidores, de todos os filmes do Joel Schumacher, mas esse filme aqui, ele acabou com tudo, todo o legado que restava do que o Tim Burton tentou construir pro Batman, aquela identidade que ele queria colocar. Eu assisti o filme quando eu já era bem mais velho, então eu não tenho um apego emocional com ele, então eu só achei extremamente cafona e uma piada, um filme de comédia que não tem graça mesmo e vale o nono lugar. Acho que alguém que coloca diferente talvez seja por um saudosismo, por ter visto na época de infância, e tudo bem também. O meu oitavo lugar também vai ser por uma questão de eu não ter esse apego, que é o Batman Eternamente, que embora esse filme seja dirigido pelo Joel Schumacher, ele tem alguns elementos ainda do Tim Burton, mas eu não gosto da ideia de um charada de comédia, que é bem feito pelo Jim Carrey, como sempre, mandando muito bem na comédia, mas pra mim, e como o Matt Reeves demonstrou futuramente, o charada dava pra ser um personagem mais sério, e acho que esse filme como um todo, ele perde aquela coisa da identidade séria pra fazer uma comédia, de não se levar tão a sério, o que não combina naturalmente com o personagem do Batman, então é um filme que me decepcionou muito. Eu acho que o Duas Caras nesse filme é uma cópia do Coringa, não tem a personalidade que depois, mais pra frente, o personagem vai ter. Então, pra mim, fica na oitava posição. E você? Na minha oitava posição, eu vou fazer uma viagem no tempo, principalmente porque a gente está falando um pouco dessas linguagens diferentes, né? Essas diferentes abordagens do Batman. E eu vou viajar no tempo um pouquinho lá para 1966 com o filme do Adam West, o meu xará. Eu adoro esse filme. Eu acho que a partir daqui, dessa oitava posição até o primeiro, eu não vou colocar nenhuma posição garantida como se fosse um filme ruim, e sim porque seria aquela ordem de apreciação mesmo. Eu acho que esse filme é excelente, porém ele traz uma linguagem que não me agrada muito, principalmente quando a gente tem uma imagem muito reiterada ao longo do tempo sobre quem é ou sobre quem é o Batman, sobre o que o Batman representa. Então eu gosto daquela dinâmica baseada nos quadrinhos antigos ali, que deram início a todo esse aparato que a gente tem do herói, mas eu acredito que tendo todos esses filmes que a gente já assistiu ao longo do tempo, ele fica um pouco, deixa um pouco a desejar. Mas, cara, é um clássico que deve ser apreciado, tem as melhores bate-utilidades ali que o Batman consegue usar contra os inimigos. Eu acho que também o melhor carro, pelo menos o top 3 carros Batmóveis já foram apresentados ali no cinema. E essa é a minha oitava posição. Já para a sétima posição, eu vou ser um pouco polêmico e vou trazer um filme do Christopher Nolan. Esse daí é um gigante, né? Mas eu vou colocar em sétimo lugar porque eu acho que Batman Begins, que seria esse filme, ele traz ali uma dinâmica muito diferente, que demora bastante para engrenar. E eu acho que, claro, essa é a assinatura do Christopher Nolan, mas que ao mesmo tempo é um filme que não me traz aquela sensação de que, poxa, eu quero reassistir várias e várias vezes porque tem detalhes incríveis e ele consegue me transmitir uma emoção, uma carga de emoções sensacionais. Eu acho que Batman Begins não consegue fazer isso comigo, mas claro, é um excelente filme e tem características incríveis que são apreciadas por mim e pelo Thiago também, que vai falar a sétima posição dele. Cara, assim, alô, Polícia Federal, pra mim você cometeu um crime agora no lugar que você
colocou Batman Begins. Não consigo aceitar isso, mas voltando pro meu ranking, né? A minha sétima colocação ficou justamente com o Batman de 1966, do Adam West, que é um filme especial da série, que teve 2 temporadas e que é uma série muito boa. Esse sim eu tenho um apego emocional, foi meu primeiro contato com o Batman. Quando eu era criança, eu via a fita cassete dos episódios que eu tinha na minha casa do Batman, e eu acho que esse filme ele faz muito bem ao caracterizar os vilões do Batman para um filme que tenta ser uma comédia divertida e funciona sendo isso, sabe? Eu acho que era uma época diferente de hoje em dia, não sabia naquela época que um filme de super-herói sério podia dar certo, então a ideia de você fazer uma coisa mais cômica e mais leve funciona bem. Aqui a gente tem um Batman detetive que demora muito tempo pra retornar pro cinema, a gente tem os acessórios, né, como por exemplo o repelente de tubarão nesse filme, então eu acho que esse filme ele é bem importante pra gente ter a imagem do Batman que a gente tem hoje no cinema. Eu só coloco ele tão embaixo no meu ranking, em 7º lugar, porque de fato os outros filmes são muito superiores em qualidades, em quesitos técnicos e tudo mais. E aí, seguindo, a minha 6ª posição vai ficar com Batman O Retorno, de 1992, filme do Tim Burton, Michael Keaton que vivia o Batman nessa época. E assim, tá nessa posição pra mim, mas a partir de agora eu gosto de todos os filmes do Batman e gosto desse filme. Eu acho que a gente pode falar disso mais pra frente, principalmente no filme original de 89, mas aqui no Retorno, a identidade de Gotham City é uma coisa que só o Tim Burton seria capaz de fazer, de misturar o surrealismo com uma coisa violenta e escura, e acho que isso mescla bem. O personagem do Pinguim é muito bem vivido pelo Danny DeVito, mas eu não gosto da coisa mágica envolvendo o Pinguim. Eu acho que não combinou muito com o contraste do primeiro filme. E também vai o destaque pra Michelle Pfeiffer como Mulher Gato, que é a melhor Mulher Gato do cinema. Acho que é quase imbatível ter uma Mulher Gato melhor do que ela. E por esses motivos o filme fica na minha 6ª posição. Eu gosto desse filme, mas tem melhores. E aí, Adam? Bom, a minha 6ª posição, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que conforme a gente vai assistindo diferentes filmes do Batman, com diferentes abordagens, a gente vê o quanto a cultura Batman ela é enraizada de diferentes formas, né? Isso é sensacional. E é isso que torna também esse personagem tão marcante assim na nossa memória afetiva. E na minha 6ª posição, eu vou colocar Batman Eternamente. Eu acho que essa é uma posição justa ali, pelo saudoso Val Kilmer mesmo, pelo que ele conseguiu realmente pegar de um Batman que já estava previamente construído com Michael Keaton e trazer uma linguagem muito interessante para ele. Eu acho que ele consegue ali tomar conta do recado que foi passado, e também a gente está iniciando aqui uma exploração de grandes vilões, dessa galeria de vilões que o Batman possui. Ao contrário de você, eu acho que o Charada do Jim Carrey, ele é extraordinário, assim. Eu amo a maneira como ele consegue ser engraçado, irônico, e é uma visão diferente daquela que a gente tinha do Charada, né? E também a gente tem o saudoso Tommy Lee Jones. Eu acho que esse cara, quase tudo que ele faz, tudo também, eu tô exagerando, mas quase tudo que ele faz tem realmente um peso muito bacana. Ele é um cara que sabe atuar muito bem em qualquer papel que ele recebe. Gosto de Batman Eternamente. E com a minha 5ª posição, já vou colocar ali Batman, o filme, aquele que tem o Jack Nicholson como Coringa. E, cara, isso daqui é um estabelecimento de um universo gigantesco, porque primeiro a gente tem o Michael Keaton como Batman, que representa um personagem completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas com Adam West, e traz uma conotação um pouco mais séria, mas uma linguagem única do Tim Burton. Como você falou, a cidade é extraordinária e ela vai ser intensificada no 2º filme, mas que aqui a gente vê o quanto essa imagem desse personagem vai evoluindo com o tempo, sabe? Eu acho que a química dele com o Coringa é excelente, assim. Ela serviu realmente de aparato para que no futuro o Heath Ledger pudesse interpretar um personagem extraordinário. Diga aí sua 5ª posição, meu amigo. Cara, pro 5º lugar, eu vou de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. O filme que tem o Bane como vilão, o fim da trilogia do Nolan, que é com certeza uma das melhores trilogias do cinema, mas eu amo a forma como o Christopher Nolan ele pensa cinema, e principalmente como ele é apaixonado pelo cinema que ele faz, mas nesse filme me parece que
o roteiro tá muito no piloto automático, então, enquanto tecnicamente a gente tem um filme impecável e de tirar o fôlego, aquela cena do estádio de futebol americano sendo destruída sempre vai ficar na minha mente, e as lutas com o Bane funcionam muito bem por ser um personagem muito fortão e grandão. Eu gosto também da Mulher Gato, embora muita gente não goste da personagem, eu compro muito a Anne Hathaway no papel. Mas pra mim os problemas desse filme estão que é mais um filme que chega alguém e quer destruir Gotham City, e ele quer fazer um plot twist ali na história que não funciona direito. Eu não senti o que o Nolan propôs e queria que eu sentisse naquele momento, mas pelo que o filme representa tecnicamente, por finalizar de forma muito nobre, sem querer fazer mais filmes e mais continuações, uma trilogia assim essencial para a história do cinema como um todo, eu vou colocar na quinta colocação. A cena final também é o máximo, assim, eu adoro a interpretação que ela pode ter. E o meu quarto lugar vai ser o Batman Begins, que é outro filme do Christopher Nolan, e quando eu falo desse filme, eu sempre falo que o Christopher Nolan foi muito inteligente em uma época, a gente tá falando de 2005, onde os filmes de super-herói não estavam perto de ter a aceitação que se tem hoje, o que a gente já tinha no cinema, a maioria das coisas é bem questionável, e ele faz um filme que foca completamente na ação, tem um roteiro funcional, um argumento funcional ali do personagem do Ra's al Ghul, mas as cenas de ação são muito impactantes, os personagens são muito carismáticos. Eu acho que o Nolan faz o melhor comissário Gordon, por exemplo, ele ajuda o Batman de fato no filme, e claro, né, é brilhantemente interpretado também. Então fica pra mim na quarta posição. Acho que o Nolan, ele extrai tanto dos seus atores que isso salva um pouco o Origens pra ser um filme que a galera quer assistir naquela época e fazer o filme ser lucrativo o suficiente pra ter uma sequência que, claro, né, todo mundo sabe que a gente tá falando de O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Agora, fale aí pra mim o resto do seu ranking. Pô, na minha quarta posição, aí eu já vou dar uma posição a mais ali pro Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Você colocou em quinto, eu tô colocando em quarto, porque eu acho que esse filme ele traz uma linguagem muito interessante, que é como a cidade ela consegue ser abordada dentro do contexto em que o Batman realmente é fundamental para que a população, a sociedade possa coexistir em meio a tantos crimes, em meio a tantas adversidades que eles enfrentam, corrupção, enfim. Eu acho que esse filme assim ele encerra a trilogia de uma maneira sensacional, com um gosto de que quero mais. E fica uma memória muito afetiva ali, como você mencionou, aquele final em que tá o Batman, a Mulher Gato, e aí o Alfred aparece naquele mesmo restaurante que eles comentam ao longo do filme. Poxa, eu acho que é sensacional. Eu acho que a caminhada do Batman até o topo daquela prisão onde o Bane estava preso também, eu acho que eles conseguem transmitir o quanto esse personagem é importante, o quanto a ausência dele realmente transforma toda a organização política, estrutural, enfim, tudo que você imaginar de Gotham. Então, cara, eu gosto muito dessa mensagem que o filme tenta transmitir, de que ele é um personagem que envelhece, de que ele tem falhas, de que, pô, é o meu top 4. Meu top 4 é Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. E eu vou abrir o meu top 3 com Batman, o Retorno, do Tim Burton. Eu acho que, como você também nomeou, cara, é o retorno. Eu acho que a volta desse personagem interpretado pelo Michael Keaton, com uma conotação completamente esotérica, com diversos personagens malucos o tempo inteiro, e o quanto aquela presença do Batman é completamente sóbria no meio da loucura, assim, é sensacional. Eu gosto também das interpretações da Michelle Pfeiffer, do Danny DeVito como o Pinguim, e elas se encaixam muito bem, assim, no universo, sabe? É um filme que a trilha sonora também fala muito sobre o personagem, sobre a cidade, é tudo tão bem encaixado, tudo tão bem executado, que eu gosto muito desse filme. E abre aí o meu top 3. Fala aí, Ti. Cara, gostei muito do filme que abre o seu top 3, que você falou sobre ele, e a gente assim consegue notar como, no geral, os filmes do Batman, eles têm essa característica de grandes atuações, né? Não só do personagem do Batman, que às vezes nem é tão lembrado, como o George Clooney, o Michael Keaton, que fazem atuações ok, mas pelos coadjuvantes mesmo. Tanto que é um personagem como o Coringa, que venceu o Oscar de melhor ator pro Heath Ledger. Mas abrindo agora o meu top 3, né?
Eu começo com o Batman de 1989, esse sim, o primeiro filme do Tim Burton, porque pra mim é o casamento perfeito, que depois acabou em um trágico divórcio, né, graças a Warner, mas o filme de 89 pra mim, ele é isso, esse surrealismo que existe nessa cidade de Gotham e a forma como tudo é construído e a direção de arte que tem ali é brilhante, é uma coisa que só o Tim Burton conseguiria fazer e ele faz com muita propriedade e destaque também pro Jack Nicholson, que é um ator assim consagradíssimo no cinema e talvez até por conta disso ele fosse pegar um personagem do Coringa em 89 que não tinha o peso que o Coringa tem hoje em dia e não daria uma caracterização tão boa e tão personalizada e única, mas ele brilha, ele faz uma atuação inesquecível no personagem e eu acho que tudo envolvendo esse filme esteticamente é muito bonito, é muito emocionante o que o Tim Burton conseguiu fazer com esse universo. Eu queria ter tido a experiência de ver esse filme no cinema, por exemplo, e gostaria de ter tido mais filmes nesse universo que o Tim Burton idealizou, que com certeza tinham ideias melhores. E agora o meu segundo lugar vai ser polêmico, e aí eu quero saber depois o que que vai vir de você e o que que a galera nos comentários vai dizer, principalmente. Eu quero o ranking de todo mundo aqui, mas pra mim o segundo lugar vai ficar com O Cavaleiro das Trevas, porque eu acho que O Cavaleiro das Trevas é um filme perfeito, é um filme nota 10, é um dos melhores filmes da história do cinema, completamente. Eu não tenho como falar qualquer coisa negativa desse filme, né? A gente tem a atuação do Heath Ledger, que é uma das maiores atuações da história do cinema, e a gente tem um filme que propõe um debate sobre a sociedade que a gente vive, sobre a figura de um vilão e como que uma pessoa se transforma naquilo que o Coringa é. Parece que o Nolan entendeu completamente o que é esse personagem do Coringa e aprofundou ainda mais o que já era bom. E todas as cenas envolvendo esse filme são impecáveis. O Nolan é um cara que gosta de fazer cinema e eu sinto assim quanto foi feito com carinho esse filme aqui do Batman, O Cavaleiro das Trevas, que é com certeza um dos maiores filmes da história do cinema. Mas agora chegou a hora da verdade. Fala pra mim qual vai ser o seu segundo e o seu primeiro lugar. Vamos lá, agora eu só vou inverter. Na minha segunda posição fica The Batman, do Matt Reeves. Eu acho que esse cara conseguiu fazer tudo aquilo que muitos haters estavam esperando que ele não fizesse. E ele fez um trabalho extraordinário, assim. Quer dizer, todos os haters esperavam que ele fizesse de uma forma e ele fez o contrário. Ele fez muito bem. Então eu acredito que The Batman, do Matt Reeves, ele consegue construir e dar o início ali, uma porta de entrada para um personagem com uma temática, uma abordagem completamente diferente, tá? Daquilo que a gente estava acostumado com Batman vs Superman, com o próprio Batman do Christopher Nolan. Eu acho que a sobriedade desse filme ela é realmente importante na construção do personagem e, ao mesmo tempo, o quanto esse crescimento dele é pautado em diferentes emoções que o personagem tem que enfrentar, tem que superar, para que ele, de fato, se torne aquele grande herói que a gente conhece ao longo do tempo, assim mesmo. Então, eu acho que, pô, todos os artistas envolvidos estão muito bem, a trilha sonora casa perfeitamente, a fotografia desse filme é extraordinária em todos os aspectos, sabe? E o quanto esse filme é representativo em termos de, cara, a gente consegue fazer diferentes abordagens para o Batman consegue ser um cara mais novo, consegue ser um cara mais velho, isso para mim é muito enriquecedor nos termos mesmo da importância para a cultura pop. E rufem os tambores, minha primeira posição vai para Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu acho que não tem como ainda desbancar esse filme, porque eu acho que a primeira vez que eu assisti, ele trouxe uma sensação completamente absurda ali. Você vê realmente o mal vencendo nesse filme, sabe? E eu acho que essa mensagem que o filme consegue te transmitir, de que nem sempre o herói vai vencer, que nem sempre ele vai estar sujeito aquilo que ele quer, e sim aquilo que os vilões podem colocar ou imputar a ele. Eu acho que isso é muito importante, é muito relevante nesse filme, e que deixa uma marca muito grande, né? Pelo Heath Ledger, eu acho que aquele silêncio no Oscar, quando ele ganha ali o prêmio de melhor ator coadjuvante, já diz tudo sobre o personagem. E eu acho que tem uma evolução muito boa também do Christian Bale como Batman. Eu acho que a gente sempre fala bastante ali do Coringa, mas eu acho que o Christian Bale ele consegue evoluir muito nesse filme, não só em termos físicos, mas o quanto ele consegue
ser duas pessoas completamente diferentes, como Batman e Bruce Wayne. Eu acho isso excelente nesse filme. E fala aí qual é seu primeiro lugar. Ah, o meu primeiro lugar é ele, é o The Batman. De fato, a gente inverteu o nosso top 2, mas eu vou explicar a minha posição e, obviamente, né, comparando com o Cavaleiro das Trevas, porque pra mim o Cavaleiro das Trevas é um filme melhor até pela época que ele é feito, porque depois ele é um filme que é muito repetido no cinema, muitos tentaram replicar o filme no estilo de O Cavaleiro das Trevas e não conseguiram, mas eu acho que The Batman é um filme melhor do Batman. Eu acho que o Robert Pattinson é o melhor Batman do cinema e a gente entende definitivamente a importância do Batman na vida do Bruce Wayne. E como essas duas figuras, na verdade, são a mesma pessoa, eu acho muito curioso e engraçado quando a gente sempre fala e sempre compara. Ai, fulano é o melhor Batman, fulano é o melhor Bruce Wayne. Mas o Bruce Wayne é o Batman e o Batman é o Bruce Wayne. E o Robert Pattinson não faz distinção nenhuma, sabe? São as duas pessoas que estão no capuz em todos os momentos. E parece que ele sempre tá com a máscara do Batman, mesmo quando ele não está. Embora esse filme sugue muito de Seven e Chinatown, eu acho que suga até demais. Essa coisa do Batman detetive foi um resgate do personagem pra mim, que talvez até tivesse saturado por questões que muita gente que não é tão fã do personagem questiona sobre ele, como o fato dele ser um bilionário e dele lutar e lutar contra pessoas muito mais poderosas, ele ganha ali na força física e não fazer muito sentido. Nesse filme aqui, tudo é muito bem encaixadinho mesmo, fora que a investigação é feita de uma forma muito deliciosa de acompanhar, a gente montando esse quebra-cabeça, o Paul Dano tá demais, e é o início de uma nova franquia que pra mim vai ser sensacional. O Matt Reeves é um dos melhores diretores da atualidade, e ele mandou muito bem. Então, gente, esse foi o nosso ranking de filmes do Batman. A gente fica muito feliz por vocês gostarem desses vídeos de ranking. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, você já sabe que você tem que se inscrever nesse canal, porque logo vai ter vídeo de mais franquias, porque não para de ter franquia sendo revivida aí no cinema. Então, obrigado pela sua audiência, um beijão e até a próxima.